Vamos abrir a palavra de Deus para a mensagem dessa noite. Na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, leremos do versículo 18 até o versículo 32. A idolatria e depravação dos homens, entregues os gentios a reprováveis sentimentos. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrários à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Podeis assentar-vos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vou pedir a Maína que nos guie nessa oração. Senhor, obrigada por essa noite, Senhor. Agradecemos por cada um que pôde estar presente aqui neste culto a Ti, Senhor. E pedimos também por aqueles que não puderam estar presentes. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Sebastião, que ele possa nos dirigir a Tua palavra e que esta possa ser edificante para todos nós. Peço que perdoe todos os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus. Esse é o assunto que nós vamos tratar nessa noite. E
no próximo ano eu serei não um pregador de ofício, mas um pregador que somente quando convidado, não é? Então estou aproveitando para rever alguns temas que sempre julguei oportunos, né, para as nossas vidas, para a vida da igreja. E eu creio que esse é um assunto que, como eu disse, vai se rareando cada vez mais nos púlpitos das diferentes igrejas. Eu creio que devemos tomar um cuidado para não assemelhar ou pretender, né, estabelecer qualquer semelhança entre a nossa ira e a ira de Deus. Muito bem, a pregação da ira de Deus, nós vemos da sua atualidade, da necessidade atual dessa pregação. No ano de 1732, um pastor chamado Jonathan Edwards, na costa leste dos Estados Unidos, pastor presbiteriano, fez um sermão em que ele deu como título, extraído da própria Bíblia, que horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo. É uma coisa horrível. E ele foi muito criticado por esse sermão. Muito embora tenha causado um efeito muito grande na vida da sua congregação, na vida das pessoas daquela região, ele foi muito criticado por ser um sermão detalhista. Ele foi até as minúcias. O que havia realmente atrás dessas críticas era a negação do inferno, que muitas pessoas se recusam a crer. Nós temos aniquilacionistas, e também temos aqueles do universalismo soteriológico, que acham que todos vão se salvar, ou mesmo daquelas seitas que acham que morreu o ímpio, será extinto e pronto, não é? E então ele pregou esse sermão, foi muito bom, porque houve um reavivamento, porque as pessoas já não estavam mais indo à igreja, e como a gente gosta de sempre ilustrar, até de uma maneira até um pouco cômica, as pessoas iam 3 vezes para os trabalhos da igreja. Eles estavam muito acomodados, né, muito frios na fé. Então dizia que ia quando pequeno, né, ia levado no colo pelos pais para o batismo de criança, às vezes arrastado por uma noiva. Hoje nem os casamentos não se fazem mais nem no templo mais, né? E quando na questão da morte, quando havia missa nos casos da igreja católica, missa de corpo presente, ou mesmo o corpo passava pelas igrejas, né, para ter ali um momento, uma reunião. Hoje já está bem em desuso essa prática. Mas o fato é que as pessoas já não iam mais à igreja. Eu tive pensando nesses tempos como seria a frequência das igrejas. Vou pensar da igreja presbiteriana, não vamos mencionar demais igrejas, irmãs, né, após a pandemia. Eu imaginava que, conforme a liberação, nós íamos ter dificuldade até para lugares. Eu não sei quando vier a vacina, que tiver menos riscos, mas às vezes me dá a impressão que vai ser um país no nosso caso, de supermercados lotados e de igrejas vazias, que vai haver muito lugar, porque as pessoas se acostumam e não se dão conta da importância, né, do culto comunitário, da nossa comunhão. A verdade que nós vamos tratar realmente é que as pessoas faziam objeção a essa pregação de Jonathan Edwards sobre a ira de Deus, porque eles achavam que era uma doutrina pagã, e que com o passar do tempo, com a evolução da teologia, né, que as coisas seriam tratadas diferente, que isso era uma coisa mais para o Antigo Testamento, esse castigo. Mas, na verdade, se nós retirarmos esse assunto da ira de Deus da Bíblia, nós vamos retirar uma parte muito grande, muito significativa. Não podemos, né? Porque nós encontramos, inclusive no Novo Testamento, na passagem que nós lemos hoje, Paulo falando sobre a ira de Deus, e muitas outras passagens sobre a ira de Deus. É claro que essa ira tem que ser tratada numa abordagem diferente da mitologia das divindades pagãs, em que os deuses eram vingativos, cheios de paixões, né?
Mas criticar essa mitologia, isso nós não podemos negar realmente quem é o Deus da Bíblia, como ele age, né? E a própria Bíblia nos diz lá em Hebreus que os nossos pais também nos disciplinavam, nos castigavam quando nós éramos pequenos, né? Quando nós os tínhamos, que havia realmente uma disciplina. E é claro que nós não podemos confundir a ira com um temperamento explosivo, né? Uma descarga emocional, agredir uma criança, não estamos falando disso, né? Mas nós não podemos eliminar esse aspecto da personalidade do ser de Deus a respeito da ira de Deus, né? Então, a ira de Deus, ela não é num sentido absoluto, ela é temperada com a misericórdia. Isso nós vimos no Salmo 103, que lemos aqui no momento de confissão. Nós encontramos que Deus é vagaroso em irar-se, ele é demorado para irar-se. Encontramos também que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Encontramos mais de 20 palavras para denominar a ira de Deus nas Escrituras. Lá em Ezequiel 18, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então nós não podemos eliminar essas passagens. Existiu até um teólogo famoso que ele colocou até em dúvida a canonicidade do Apocalipse, porque lá fala sobre o cordeiro irado, né? E nós temos que distinguir esses dois aspectos, que na verdade ele veio como cordeiro, que foi imolado por nós, né? Mas há um aspecto também no final dos tempos em que ele vem para exercer juízo. Ou a pessoa o aceita como Salvador, ou terá que encará-lo realmente como o juiz, ou como o juiz. Vou lembrar de duas ocasiões em que Jesus ficou irado. E eu creio que nós podemos pensar que a ira é uma justa indignação diante de algumas coisas que são erradas, que são contrárias à vontade de Deus. Nós encontramos um dia que entrou no ambiente onde Jesus estava, um homem da mão ressequida. E as pessoas já começaram a observar se Jesus ia curá-lo naquele sábado. As pessoas se preocupavam muito com o sábado, né? Eles nunca entenderam o significado do sábado, que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus é o nosso sábado, que Jesus que nos dá o descanso, ele vinde a mim, eu vos darei o descanso. E não entendendo realmente o significado desse descanso, eles estavam preocupados com um aspecto legalista, vamos dizer assim. E Jesus ficou indignado naquele dia, diz o texto, Jesus se indignou e ao mesmo tempo teve compaixão. Teve compaixão daquele homem da mão ressequida e indignado por ver a incredulidade e ver justamente no que as pessoas vão tocar. É interessante que pessoas às vezes querem abordar certas coisas que não são essenciais, que não são necessárias naquele momento. E Jesus, indignado, falou para aquele homem, vem para o meio. E o homem veio, mandou estender a mão, foi restaurada a sua saúde. Mas o que nós queremos relembrar desse fato é a indignação de Cristo. Ele é perfeito, foi sempre perfeito, mas ele se indignou, muitas vezes ele ficou irado. Ele ficou irado também quando ele entrou no templo e viu ali as mesas dos cambistas, fazendo negócios, né? Eu creio que hoje também ele ficaria muito irado em ver pessoas que estão misturando essa questão de dinheiro com pregação do Evangelho, mercadejando a palavra de Deus. Então o que ele fez? Ele pegou um chicote e ele deu mesmo para valer, expulsando aquelas pessoas. As pessoas tiveram que sair da sua frente, foram se afastando. E às vezes alguém fala, mas pastor, nós precisávamos ser mais severo aqui. Nós não podemos ser iguais a Jesus, iguais a Jesus. É claro que nós não temos essa autoridade dele. Mas o fato é que ele fez. Ele ficou irado, ele não suportou. Ele falou, vocês estão transformando a casa do meu pai num negócio de ladrões, né? E de salteadores.
Esse pecado se chama também simonia, por causa de Simão que queria dinheiro para vender bênçãos, né, negociar as coisas espirituais. Então isso causa realmente a ira de Deus, e nós vemos que isso faz parte da essência de Deus, que Deus é um Deus também irado. Deus é amor, né? Nós vamos evangelizar e falar, Deus te ama, e a pessoa fala, que bom, né? Eu também me amo, né? Eu me amo, e Deus me ama, que coisa melhor, né? Mas Deus é irado contra muitas coisas, e algumas coisas, às vezes, que nós temos nas nossas vidas, precisamos tomar cuidado. Eu diria que Deus é irado, que a sua ira é uma ira pessoal, né? É uma ira pessoal. A ira de Deus se revela do céu. Todas as pessoas sabem da existência de Deus. Tem alguns que estudam um pouquinho aí, embora nós temos muitos cientistas cristãos, mas alguns que estudaram um pouco, eles querem suprimir a ideia de Deus das suas vidas, das suas mentes. E o texto diz aqui que todos os homens são indesculpáveis, que a natureza, ela é o grande livro de Deus para provar a existência dele. Como é possível uma pessoa olhar para um campo florido e ele achar que tanto aquele campo quanto a sua vista realmente surgiu por acaso? Não, Paulo está dizendo, todos os homens são indesculpáveis, e a ira de Deus se revela contra os homens que querem realmente negar a sua existência, e aqui diz os seus atributos, o seu poder. Tais homens são por isso indesculpáveis. Aleguem o que quiserem, mas a palavra de Deus nos diz que eles são indesculpáveis. Esse conhecimento de Deus, né, que faz parte, né, é uma coisa inerente a nós. Então, o homem percebe agora a ira de Deus se revelando, por causa que também muitas coisas estão aí na sua vida que é pecado, ou são pecados. Hoje, modernamente, as pessoas chamam de doença. Ah, coitado, é uma doença, né? Na verdade, quando a pessoa trata como doença, ele fala assim, bom, então não tenho culpa, porque isso é uma doença, isso não é um desvio, isso não é nada, é uma doença que eu adquiri. Então, nós temos que ver realmente que os homens estão vivendo hoje paixões escandalosas. E isso provoca realmente a ira de Deus. Deus os entregou a uma disposição reprovável, abandonou eles aos desejos dos seus corações. Por quê? Tem três coisas que acontecem. Quando o homem, ele substitui o verdadeiro Deus pelo falso. É que está mostrando aqui que Paulo foi para os pagãos. Eles sabem que existe Deus, mas eles adoram ídolos, aves, quadrúpedes. Eles querem alguma coisa que eles possam tocar, que eles possam carregar, né? E a gente vê no caso lá do bezerro de ouro, enquanto Moisés está lá no monte orando a Deus, e já tinha o segundo mandamento da forma correta de adorar a Deus, e quando ele chega, ele já vê as pessoas querendo um Deus que eles pudessem carregar, pôr a mão, sentir, né? E o pecado da idolatria. Mas não somente isso, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, cada um sabe o que coloca no lugar de Deus, o seu vício, o seu pecado, isso traz realmente a ira de Deus. Então a pessoa deixa de adorar o verdadeiro Deus e substitui por um Deus falso. E também substitui a verdade divina e transforma pela mentira. Então eles detêm a verdade pela injustiça. E também eles mudam a verdade de Deus pela mentira. Porque quando nós recusamos a verdade, não fica um vácuo, tem que vir uma mentira. E a pessoa então ali tem que substituir por algumas coisas. E quando vai acontecendo esse processo, por último as pessoas trocam as coisas naturais pelas coisas que não são naturais. E daí nós vimos o Paulo dizendo sobre os costumes, né? Mesmo das relações íntimas, tanto dos homens quanto das mulheres. E essa ira de Deus, então, nesse caso, ele não vai falar somente sobre esse pecado. Ele vai falar também sobre outros, também, ele dizendo aqui, que quando o homem
deixa o Deus verdadeiro pelo Deus falso, quando ele troca a verdade pela mentira, ele cai nessa disposição reprovável e diz que as pessoas aqui são cheias de malícia, de avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, e tudo isso soberbos, presunçosos, inventores de males, insensatos, sem afeição natural, desobedientes, homicidas. Quantas mortes nós temos visto? A vida é o bem que nós temos mais precioso. Então, essa ira é revelada primeiro contra os que estão no inferno, contra as pessoas que estão no inferno. As pessoas perguntam, será que Deus está em toda parte? Ele está no inferno? Ele está no inferno com a sua ira. A ira de Deus está ali, né? Estará ali. Então, é uma interpretação que nós temos que tomar cuidado como reformados, como presbiterianos. Primeiro, aquelas interpretações das seitas, de aniquilacionismo, que vai ser destruído e acabou, ou então daquele que todos vão ser salvos. Na verdade, a palavra quando diz vida eterna e condenação eterna, eterna é a mesma palavra tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna. São as mesmas palavras, né? E diz a Bíblia que Deus vai nos livrar da ira vindoura, da ira vindoura. No caso dos crentes, no passado diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E quando não contende para sempre, a palavra é abandono. Então as pessoas perguntam, mas por que o mundo está assim? Por que as coisas estão assim? É porque as pessoas deram as costas para Deus. Porque eles deixaram de adorar o verdadeiro Deus por um Deus falso, porque eles trocaram a verdade pela mentira, então Deus os abandonou, deixou ao seu próprio coração para praticarem essas coisas que nós estamos vendo aí. E nós temos que tomar todos os cuidados, inclusive no tratar desses assuntos, né? Porque a lei é severa nesse sentido. Nós estamos vendo que muitas coisas estão mudando no nosso mundo. A ira de Deus também se revela na história da civilização. No livro de Amós, assim, por 3 e por 4 pecados dessas nações eu não as perdoarei. Ele não disse por 1 ou por 2, mas por 3 ou 4. É a forma do profeta expressar a paciência e a longanimidade de Deus. E também, Deus longânimo cuja paciência se esgota. Nós temos o caso de Matusalém, né, que viveu, eu creio que 969 anos, cujo nome dizia, quando ele for, então virá, né? Então veio o fim quando morreu aquele homem que viveu tantos anos. Deus é um Deus de paciência, um Deus longânimo. Diferente da nossa ira, nós somos explosivos. E a gente vê muitas pessoas que se iraram contra tanta coisa, depois caíram no mesmo erro. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tá? Então, contra os amalequitas, Deus também mandou que fossem exterminados, todos os amalequitas. Muitos acham que até é um problema ético, né? A morte dos amalequitas, a conquista de Canaã, mas é também que houve ali, Deus também exerceu a sua ira. E o Império Romano, né, que também ruiu. E Deus trabalha em várias partes do mundo. E não devemos, então, ficar pensando que esse mundo está nesse desgoverno. O mundo está ausente de Deus, mas Deus ainda controla. Foi assim, naquele tempo da visão de Daniel, né, que o Império Babilônico, dos Medos e Persas, dos gregos, dos romanos. Nós sabemos depois do capítulo 7 de Daniel, que lá tem o anticristo, no capítulo 8, o chifre pequeno também, que é Antíoco Epifânio, que fez acabar também com os cultos comunitários, com a adoração, do sacrifício que era da tarde e da manhã. Porque ele foi lá e sacrificou uma porca no altar, uma coisa imunda para os judeus, perseguição. Então o povo ficou sem poder se reunir, sem cultuar por muito tempo. Né? Então a gente vê que Deus interveio
interveio no caso de Antíoco Epifânio, intervirá no caso do anticristo, que é o chifre pequeno lá de Daniel 7, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca quando da sua vinda, mas vai ser um tempo de anomalia. Todos os problemas virão por causa da pecaminosidade e desse mundo que já não tem mais freio. Então chegará um ponto em que clamará aos céus a impiedade, e então haverá a intervenção de Cristo nesse mundo. São momentos que a ira de Deus vai se manifestar. É difícil levar a ira de Deus às nossas vidas, né? Deus se irou com a igreja de Corinto. Às vezes a gente pensa que numa igreja o pecado não tem importância, o meu pecado, o pecado de um, de outro, né? Eu sempre gosto de pensar na igreja de Corinto que Deus falou assim: olha, vocês estão desvirtuando a Santa Ceia. Vocês estão, cada um comendo apressadamente, vocês estão fazendo discriminação dos pobres, vocês não sabem o significado disso, não sabem discernir o corpo e o sangue de Cristo. E falou, e por isso que entre vocês já tem muitos doentes, e tem alguns até que já morreram, porque eles achavam que a igreja não é realmente relevante. Há muitas pessoas que acham até aborrecido a ceia do Senhor, tem pessoas que acham que não precisam participar, né, dos sacramentos. Então, ali também houve uma intervenção, e nós precisamos pensar como igreja também, que nós não devemos atrair a ira de Deus nesse sentido, porque todos esses pecados que estão aqui tem uns aqui que são mais condenados pela sociedade, vamos dizer assim, né? Mas todos nós devemos viver uma vida de santificação. Em Efésios capítulo 2, nós vamos ver agora, mas diz o quê? Que as pessoas andavam segundo o curso desse mundo, mundanos, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, que é a trindade que atrapalha o crente aí, o mundo, a carne, os pensamentos. Há muitas pessoas que vivem nesse mundo, eu não censuro, porque as pessoas vão crescendo paulatinamente. Sempre haverá motivos para a pessoa não se congregar, não levar a vida cristã a séria. Um dia como hoje, para muitas pessoas talvez seja nessa expectativa. Quem vai ganhar? Quando nós devemos estar orando, e sabendo que a igreja vai enfrentar dificuldades, porque as pessoas não estão adorando o verdadeiro Deus, porque as pessoas estão trocando a verdade pela mentira, eles amam a mentira, porque por esse fato eles estão entregues aos seus próprios pensamentos, então se torna muito, muito difícil. Mas aí nós vemos que existe também a ira de Deus no futuro, né? Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre ele não pesará a segunda morte. Nós já ressuscitamos espiritualmente. Se alguém se já ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas que são lá de cima. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Agora a segunda morte já não pesa sobre nós. A segunda morte é uma expressão da ira de Deus para aqueles que não são de Deus. Então, nós vemos também que existe uma ira que às vezes se manifesta no momento. É o caso de Ananias e Safira. Era um casal de muito boa reputação dentro da igreja. Não precisava contribuir com nada. Meus irmãos, nós damos graças a Deus porque, embora há pessoas às vezes que não entendam, mas eu não sei, nesses 25 anos que estamos aqui, quando que nós ficamos falando sobre contribuição, sobre isso, sobre aquilo, Mas lá na igreja eles tinham que levantar realmente umas ofertas, inclusive para cuidar na social, porque não havia assistência social, a pessoa dependia apenas do braço para trabalhar, se ele ficasse doente um dia já não tinha mais o que comer. Então a igreja tinha a sua maneira de arrecadar, e Ananias e Safira vendeu uma propriedade, não precisava nem ter vendido, né? Vendeu e falou assim, nós vamos manter a nossa aparência, o nosso conceito, mas vamos dar uma parte só, né? Não precisava dar nada, mas o fato deles quererem mentir, né? Pedro falou, vocês não mentiram para mim,
Nós temos muita preocupação com o que os outros pensam. Nós temos que ver que realmente Deus nos enxerga. Não é a aparência dentro dos homens. Vocês não mentiram a homens, vocês mentiram ao Espírito Santo. E morreram os dois ali, um por sua vez. Foi uma disciplina, a ira de Deus instantânea. Deus diz que está reservando, né, muitos para o dia do juízo, mas a igreja ela não cresceria se não fosse eliminado ali do meio alguns hipócritas. Mas nós devemos tomar cuidado. Por que é uma igreja evangélica hoje? É uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus. Não é para agradar as pessoas, não é só para trazer as pessoas, é pregar com fidelidade a palavra de Deus. Se vierem, ótimo, né? Pessoas, o nosso propósito é trazer pessoas para Cristo. É a administração correta dos sacramentos. Uma coisa importante que, pelo menos no dia de Santa Ceia, devemos participar, mas a gente sente uma reação muito positiva da parte da igreja. E o exercício saudável da disciplina na vida da igreja. E naquele caso foi uma ira bem presente. João Batista pregava raça de víbora, falava principalmente para os fariseus, né, hipócritas, né, os líderes legalistas. Vocês, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque vai vir uma ira vindoura. Então nós pregamos sobre o amor de Deus, mas não pregamos sobre a ira de Deus. Então sumiu isso, e por isso que Jonathan Edwards foi criticado. Hoje as pessoas têm pregado o seguinte, que você é como um cheque em branco, você põe a quantia que você quer para Deus ali, o seu desejo, e você marca até a data que você quer receber, o prazo que você quer receber essa bênção. Então, são distorções da palavra de Deus que atraem. Quando a Bíblia nos chama a uma vida de arrependimento, de santificação, de cumprimento dos deveres cristãos, de amor ao próximo, e nós estamos vendo que a pregação distorcida vai agradando muito a carnalidade. Pouco se prega sobre a ira de Deus. Por quê? Porque não tem um apelo, mas é constante na Bíblia isso. Não é a minha ira, é a ira de Deus. E Paulo diz, ela se revela do céu contra toda impiedade. As pessoas trocaram o verdadeiro Deus pelo deuses falsos. Trocaram o Criador pela criatura. Quanta gente aí está correndo atrás dos seus ídolos, né? Trocaram a verdade pela mentira. E por que fizeram isso? Esse é um processo que vai indo. Então Deus falou, bom, se vocês não querem o verdadeiro Deus, se vocês querem ficar na mentira, então vocês fiquem à vontade. E daí, mesmo aquelas coisas que eram mais chocantes, começaram a acontecer e vem vindo num crescente. Lá em Corinto havia um templo e havia as prostitutas cultuais. Imagine o ambiente, era uma região portuária. E ali houve conversões. Até muitos estavam preocupados e falaram assim, quando minha esposa não for crente? Daí Paulo disse, olha, quando tiver um crente na família, já muda o ambiente. O marido crente santifica a mulher não crente, a mulher crente santifica o marido não crente. E os nossos filhos? Seus filhos são santos. Ali era um ambiente terrível. E Paulo diz o seguinte, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês eram assim. Era tudo isso. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus, no Espírito do nosso Deus. Eu cheguei até a pensar que a ordem deveria ser inversa. É que eu temo e confio na palavra de Deus, devia ser. Mas vocês foram justificados, vocês foram santificados e vocês foram lavados. Não, mas a ordem é inversa. Vocês eram desse jeito, todas essas coisas aqui, mas vocês foram lavados. É aquele sentimento que Davi tem, lava-me, purifica-me. E Paulo falou que vocês eram assim, mas não são mais. Fossem santificados. O que é santificado? Vocês foram separados. A igreja não pode parecer acomodada nesse mundo, formatada.
É por isso que o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Quando a pessoa está muito acomodado, muito popularizado, muito bem no mundo, ele tem que tomar cuidado. E devemos nos alegrar quando, por amor de Cristo, fomos difamados, não porque falamos mal da religião dos outros, porque não respeitamos, mas quando por amor de Cristo. E diz, e vós fostes justificados, fomos declarados justos diante de Deus. Paulo aos Tessalonicenses diz com Jesus, ele descerá dos céus em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho de seu Filho. Ele descerá em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem o evangelho de seu Filho. A ira de Deus vai estar naquele dia quando ele vai falar, Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Então, a ira de Deus tem sido abrandada porque nós nunca recebemos o que merecemos. Porque se nós recebermos a ira de Deus, nós estamos acabados. Mas na cruz do Calvário, ele derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho. Ali os nossos pecados estavam ali, a nossa culpa foi imputada a Cristo. E a nós foi dada a justiça. A ira de Deus veio sobre o seu santo Filho. E Isaías profetizando diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É só por isso que nós temos paz. Porque senão estaríamos irremediavelmente perdidos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Romanos 5 fala que justificados pelo seu sangue, somos livres da ira. Não temos mais nada a temer em Cristo, nós somos completos. Nós somos completos em Cristo. Se alguém ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, terá que encará-lo como juiz implacável. Por que não aceitá-lo como mediador? É o único mediador. Ah, nós precisamos de um mediador que seja humano para ir até aqui. Não, Jesus é humano e divino, não há outro. Atos 4:12, do céu à terra não há outro nome, de quem quer que seja. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é humano e ele é divino, então ele é que se segura pela mão e na mão do Pai. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o profeta, aquele que fala de Deus. Hoje nós temos muita profetada por aí. A pessoa levanta e fala uma porção de coisas. Na verdade, Jesus é o profeta por excelência. Ele é o nosso sacerdote. É ele que nos representa perante o Pai, que se ofereceu, sacerdote e também o sacrifício. Ele é o nosso rei. Ele reinará para sempre. Ele começou a reinar no nosso coração quando nos tornamos crentes. E um dia ele reinará sobre todo o seu povo, né? sobre esse universo. Então nós temos que aceitar Jesus e recebê-lo realmente como nosso Salvador, sabendo que a ira de Deus está realmente nesse mundo. E é por isso que nós estamos vendo o que estamos vendo, e é por isso que as leis estão se afrouxando, as liberdades estão sendo diminuídas, o testemunho, muitos estão perdendo o sabor, o sal, a relevância nesse mundo. Então nós precisamos realmente refletir que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, porque as pessoas trocaram o verdadeiro Deus por um Deus falso, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então Deus falou, se vocês querem viver assim, vivam assim. Mas aqueles que conhecem o Evangelho, que sabem que a ira de Deus caiu sobre a pessoa de Cristo, quando deveria cair sobre nós. Então nós devemos agradecer a Deus, porque não há bênção maior que essa. E ver lá como Paulo diz, lá para os Coríntios, vocês tinham também esses problemas, mas vocês agora já não são mais assim. Por quê? Porque vocês foram lavados, porque vocês foram separados, e porque vocês foram justificados. E por isso, meus irmãos, nós aguardamos as promessas de Deus, a vinda gloriosa de Jesus,
ou mesmo o dia da nossa morte, que vai ser um dia triste para alguns, talvez, mas o dia melhor para aquele que pertence a Cristo, porque diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, não no futuro, mas desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanhem. Que Deus nos abençoe.